Opa, bom dia! Importância de você saber na virada do mês, na virada do mensal, qual é o ajuste da amplitude. Muita gente que já trabalha aí no mercado há um longo tempo já ouviu falar aquela história: ah, esse indicador não funciona mais, esse indicador foi bom tal época, esse indicador foi bom tal época. Hoje não funciona mais, indicador não funciona mais. Indicador não presta porque ele funciona uma época, outra não. Isso tem uma explicação. O que que acontece? O mercado, em outros vídeos eu já expliquei sobre ciclos de mercado, ele tem mudança na amplitude, tem mudança, ele vai variar de acordo com a sua movimentação. O que nós estamos olhando aqui é para o gráfico do índice futuro. O que que acontece? Nós fizemos o ajuste da mudança da amplitude de acordo com o que o nosso indicador deu aqui, tá? O nosso indicador aqui embaixo, ele mostrou pra gente que teve uma mudança na amplitude aqui, ó. Isso daqui é o que aconteceu na mudança desse mês. Eu quero mostrar aqui para vocês o que era a nossa configuração no início do mês passado e o que ficou agora. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão perceber que a nossa média no cálculo 3, a amplitude média do diário era de 3.500 pontos. Isso ela subiu. Óbvio, isso que a gente está falando é de coisas que já passou. Isso aqui já é passado. Só que a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro. Óbvio que não, porque quem movimenta o mercado são os grandes formadores de mercado, são aqueles que montam posições, ou seja, é quem tem mais dinheiro. Só que eles trabalham sempre pensando num endereço que eles querem levar o preço do seu ativo, qual é a região que eles querem proteger o seu preço. Então eles trabalham com uma média de amplitude, com uma média de movimentação. Então isso que a gente está mostrando aqui para vocês é o que tinha do mês passado na abertura do mês de março, porém era um cálculo de meses anteriores. Da mesma forma aqui, nós estamos fazendo a abertura do mês de abril, porém com cálculos dos meses anteriores. Só que essas informações já nos ajudam, porque a gente percebe aqui que houve uma mudança de amplitude para que eu possa mapear. Então aumentou a minha amplitude aqui em 600 pontos médio, tá bom? Um exemplo disso, meus cálculos de Renko, eu usava 35R, eu passei a usar 41. Se eu quisesse trabalhar com amplitudes menores, do 14 eu tive que passar para o 16, porque a amplitude mudou. Então eu tenho que saber para que eu possa fazer o ajuste no nosso indicador. No nosso indicador, desculpa. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa linha laranja, né? Essa linha laranja aqui, ó. Né? Eu estou pintando de vermelho a linha laranja. Nós estamos vendo que é uma linha, uma região média. Só que se a gente pegar aqui, ó, e diminuir essa amplitude para metade do que ela tá aqui, só para eu entender esses fractais, então aqui, ó, tá 6,32 o meu cálculo. Eu vou dobrar isso daqui porque quanto maior, menor, menos é mais, tá? Então eu venho aqui 12,64 e vou olhar o que que acontece aqui, ó. Dá uma olhada na linha laranja ali, o que que ela aconteceu. Olha, de novo. Vamos ver o que que eu consigo fazer para ficar fácil a visualização aqui. De novo, deixa eu pegar aqui nossa ferramenta. Rapidinho, pronto. Ponto eu fixo está aqui. Então, ó, vamos olhar de novo a nossa essa linha laranja aqui, ó, que ela aqui ela já foi uma resistência e um suporte, ó, aqui foi um suporte, assim que rompeu e voltou, ela virou uma resistência. Por que que eu tenho essa informação? Se a gente olhar aqui no passado, eu vou diminuir essa linha aqui. Se a gente olhar aqui no passado, essa linha laranja, ela era aqui, ó. Ela era uma região de suporte. Suporte, 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 suporte. Então, assim que a gente percebeu isso aqui no passado, ela já me mostra aqui no meu passado mais recente que essa linha que era suporte
bateu e voltou, assim que rompida, veio buscar o próximo suporte embaixo, quando voltou nela, ela passou a ser uma resistência, tá? A mesma coisa, estamos próximo dela aqui de novo. Só que isso é só para que a gente tenha um entendimento de que a importância da gente ter a amplitude que o mercado está nos dando, entender a mudança de amplitude do mercado. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês em relação ao mensal. Vamos lá, eu vou colocar aqui o cálculo do mensal pelo gráfico do mês, não é cálculo do diário aqui é diário no mensal. Nós vamos colocar aqui agora o cálculo do mensal e colocar gráfico mês aqui, ó. Vamos colocar gráfico mensal. Pronto, coloquei gráfico mensal. Observe aqui que nós temos a mesma lógica em todas essas linhas aqui, mostrando o que é suporte e resistência, baseado simplesmente na amplitude do mercado. Então dá uma olhada aqui, ó, que essa nossa região do preço agora, no passado, foi uma região de lateralização longa. Olha, essa linha azul aqui, tá ruim de eu desenhar aqui com o mouse, mas tá bom. Essa linha azul aqui, ó, ela era um suporte. A linha amarela era uma resistência. E o mercado ficou fazendo isso aqui por um bom tempo. Se a gente olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 meses. Ele foi em alta, ele estava em uma tendência de alta, só que dentro de um canal de ajuste de preço, um canal de lateralização. Tá certo? E onde é que está o nosso preço agora? Foi na linha amarela, voltou, veio na média, voltou e tem a região que a gente acabou de desenhar ali da mesma maneira. Olha aqui, ó. Isso falando na nossa média. Olha lá, ó. Olha o nosso passado aqui, ó. Olha o passado aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza, a gente já sabe que nessa amplitude média, de uma média rápida, ou seja, estou avaliando uma média de uma velocidade maior, para saber o que está acontecendo no curto prazo. Vamos olhar no longo prazo? A gente vai aqui e muda a nossa média para uma média mais lenta, mais longa, mais lenta, por isso que diminui aqui nosso número 2. Aí o que acontece? Olha só aonde ele fez a mínima do mês passado. Olha aqui, ó. A mínima do nosso mês passado, ó. Olha a mínima do mês passado. Olha aqui aonde abriu, já colado nessa linha que é uma linha de ajuste médio de resistência. Por que ajuste médio de resistência e não uma resistência como foi esse suporte aqui, ó? Pelo seguinte, porque aqui já foi rompido, aqui já foi rompido, aqui já foi rompido. Ela pode naturalmente voltar e vir aqui e ficar lateral nessa região? Pode. Ou ela pode vir buscar aqui o meio também. Tá bom? Então é importante a gente ter esse tipo de pensamento, esse tipo de análise e olhar aqui, ó, olha lá, o que eu acabei de falar, ó, das possibilidades aqui, ó. A linha vermelha lá no passado, ó, essa linha vermelha aqui, ela foi uma resistência mais forte, que é essa linha justamente onde o preço parou. E essa linha amarela aqui embaixo, ela foi o suporte mais forte, é onde parou o preço aqui. Aonde é que está o nosso preço agora? No meio desse canal aqui, ó, tá no meio dessa amplitude de suporte e resistência. Entendeu? Então é importantíssimo isso para que você saiba qual é a região, para que você crie a sua estratégia de entradas, seja uma entrada rápida ou não, tem entendimento do tamanho do seu stop, tem entendimento da espera para a entrada no local certo, tem um entendimento da realização do seu lucro no momento certo, para que você não possa devolver, não venha a devolver, na verdade, o que você ganhou, porque você pode pegar, eu estou acostumado a pegar 1000 pontos, só que ele está mostrando aqui na abertura do mensal que esse mês tende, não é certeza nada, mas ele tende por isso daqui
a ser um mês onde dentro do diário ele faça muito disso aqui, ó. Então aí eu sabendo disso, primeiro, a minha amplitude cresceu. Oh, nossa, minha amplitude cresceu, beleza. Como é que eu faço? Estou acostumado a pegar 1000 pontos. Ah, eu vou proteger, porque pode ser que ele bata 500 e volte 500 na mesma velocidade. Sendo que no passado, você pegava 500, ele voltava a 150, 200 no máximo. Hoje ele pode voltar os 1000, os 500 na sua cara ou até mais. Por quê? Por conta da região. É uma região aonde nós estamos abrindo o mês no meio de uma região forte de resistência e de suporte. Então isso tudo faz com que você ajuste a sua estratégia. Por onde que você vai fazer suas entradas? Nós vamos fazer as nossas entradas aqui. Deixa eu só voltar aqui. Nós vamos fazer nossa entrada no nosso 41R aqui. Ok. Vou apagar esse estudo de Fibo que está traçado aqui agora, que eu vi aqui essa movimentação, né? Mas eu quero mostrar só a amplitude média aqui. Vou apagar o estudo. Pronto. Olha lá. Olha aqui. Vamos crescer de novo. Vamos crescer de novo. Aonde é que o preço parou aqui agora? Aonde ele parou aqui agora? Ele parou na mesma linha que foi quem deu um start de alta. Pronto, para cá. É a mesma linha, tá certo? Aonde que é a resistência? Se eu olhar o passado, é uma resistência que virou uma região média aqui, ó, certo? Só que depois de rompida ela veio, ela virou um suporte aqui, voltou no meio, ou seja, na sua amplitude lateral, veio no meio e voltou, rompeu aqui, acabou de romper essa linha que era um suporte, ela virou uma resistência. Então eu estou em briga de duas resistências. É lugar de entrar aqui? Se você quiser entrar aqui, aonde que é o seu stop? O seu stop é abaixo da linha azul, sabendo que a possibilidade de um stop é maior, porque a nossa linha azul no passado aqui, ó, ela era uma resistência, um suporte? Era, porém, ela tinha uma outra aqui embaixo. Então, assim a gente consegue identificar as melhores entradas para poder diminuir o meu risco. Ah, eu tenho ali um fibo traçado aqui de alta. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um fibo traçado aqui, eu tenho um fibo traçado aqui. Aonde que é o ponto de entrada por esse fibo de alvo? Porque esse é o nosso fibo alvo. Aonde é o ponto de entrada mais seguro? Se a gente olhar aqui, ele está exatamente, rompeu o 161, foi reposicionado e ele está no microcanal de lateralização. Isso já me dá outra informação. Ele respeitando essa linha que a gente acabou de mostrar aqui do Fibo médio, rompendo ela aqui e subindo, pode já dar uma andada maior? Pode, mas a gente já tem no passado aqui, ó, uma região de resistência. Aonde eu vou esperar, se eu sou uma pessoa que para o dia de hoje estou pensando em compra, aonde é que eu vou esperar? Eu vou esperar ali próximo da linha que desconfigura o fractal. E essa linha que desconfigura o fractal, ela tem que estar aparecendo para mim aqui, perto de uma região média que foi uma resistência no passado. Vamos ver aqui, ó. Seria essa linha amarela aqui, vamos ver lá no passado? É essa linha amarela mais forte aqui, ó. Tá vendo? Só que ela tá mais para cima, ela não está abaixo dessa, não está próximo aqui, ó. Ela não está próximo aqui, ó. É essa linha, ela não está próximo de onde desconfigura. Não está. Então pode ser que, se ela vir aqui, bater nessa linha e não subir, ele pode vir lateralizar aqui e desconfigurar esse fibo. Então tudo a gente consegue entender os porquês pensando em como os grandes estão operando. Eles estão operando em uma região de ajuste de preço. Eles não estão entrando numa região de reversão forte, eles não estão entrando numa região de início de movimentação forte. O mercado abriu o mês em uma região de ajuste médio, ou seja, tendência do mercado fazer
muito esse tipo de movimentação aqui, muito de movimentação de rompimento falso. Rompimento aqui, ó, essa linha média aqui, rompimento falso. Então é região onde, sabendo disso, o que eu vou fazer? Diminuir meu risco, esperar mais para entrar em regiões de maior possibilidade de stop menor, com movimentação onde eu pego o meu alvo e tchau, obrigado. Beleza? Importância de estudar a virada de mês, importância de entender aonde o preço está abrindo e qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade do que vem acontecer baseado nas movimentações montadas de grandes players, baseado na amplitude do mercado. O mercado se baseia em amplitude. Ele saiu do preço zero até o preço máximo X. Isso determina uma amplitude. Entre essa amplitude existem as amplitudes de fractais. Tem aula lá no YouTube, fractal, aula de fractal, você vai entender isso aí. Beleza? Cautela para esse mês. Temos notícias que nos possibilitam a confirmar essa linha de raciocínio de uma lateralidade, porém com movimentações amplas e agressivas, porque são notícias de guerra, são notícias políticas, enfim, uma tonelada de informação que me confirma esta possibilidade. Beleza? Bora estudar, tranquilidade, excelente mês de abril para todo mundo, grande abraço.